E se tudo o que você está fazendo para se proteger for exatamente o que está te destruindo? Jesus disse uma frase que, até hoje, parece absurda aos olhos humanos, mas espiritualmente é uma das maiores chaves do Evangelho. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Como assim? A lógica do mundo é simples. Proteja-se, defenda-se, lute pela sua segurança, sua estabilidade, seu nome, seu lugar. Faça de tudo para não perder nada. Mas Jesus inverte tudo. Ele diz que quem tenta segurar, perde. Quem tenta preservar, destrói. Quem tenta manter o controle, acaba sendo esmagado por ele. E o mais assustador é que muita gente está vivendo exatamente assim, tentando salvar a própria vida, mas perdendo a alma no processo. Essa frase de Jesus não é simbólica, é um alerta. Porque tem gente que não está perdida por falta de esforço, está perdida por excesso de controle. Gente que planeja tudo, mas nunca se entrega. Gente que tem metas, mas nenhuma rendição. Gente que quer seguir Jesus, mas sem abrir mão de nada. E se for o seu caso? E se, sem perceber, você estiver tentando salvar sua vida, e no fim, perdendo a que realmente importa? Neste vídeo, você vai entender por que perder pode ser o seu maior ato de fé. Se essa introdução já te confrontou, é porque Jesus está tocando exatamente onde dói, no seu desejo de controlar tudo. Mas aqui vai uma verdade. Você não nasceu para viver no controle. Você nasceu para viver na confiança. Então, se essa mensagem já está falando com você, se inscreve agora no canal e deixa seu like para essa verdade alcançar quem ainda está tentando segurar a própria vida enquanto afunda. E comenta aqui embaixo com sinceridade: Senhor, me ensina a perder para viver. Essa frase pode ser o primeiro passo para você descobrir o que é vida de verdade. Você já percebeu como vivemos em uma cultura da proteção? Desde cedo, somos ensinados a não errar, a não mostrar fraqueza, a não depender de ninguém, a conquistar, vencer, controlar, acumular. É como se o mundo inteiro gritasse: se você não cuidar da sua vida, ninguém vai. E então começamos a construir muros, criamos defesas, montamos estratégias, nos blindamos emocionalmente, planejamos cada passo e chamamos isso de maturidade. Mas, aos poucos, essa busca por controle começa a nos sufocar. A gente tenta salvar a própria vida, mas sente que está perdendo o fôlego. E o mais louco é que ninguém percebe. Por fora está tudo certo. Você posta, sorri, trabalha, entrega resultado, mas por dentro vive cansado, ansioso, com medo, com um vazio que não se preenche. Você tenta se proteger da dor, mas já vive ferido. Tenta se proteger do fracasso, mas vive frustrado. Tenta evitar o abandono, mas se sente sozinho. Você se cerca de planos, metas, certezas, mas sua alma grita por algo que esses planos não oferecem. É nesse ponto que a frase de Jesus entra como uma bomba espiritual. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Porque, sem perceber, a gente começa a viver como o mundo nos ensinou, e não como Jesus nos chamou para viver. A gente tenta proteger a vida, mas, na verdade, está adiando o chamado. A gente quer manter tudo sob controle, mas está matando a fé sem perceber. Sabe aquela pessoa que vive cansada, mas não abre mão da rotina? Que vive reclamando, mas não muda nada? Que vive infeliz, mas tem medo de perder o pouco que conquistou? Ela está tentando salvar a vida, mas está se perdendo. Tem gente que não aceita abrir mão do emprego que adoece, porque precisa se garantir. Tem gente que continua em um relacionamento tóxico, porque tem medo de recomeçar. Tem gente que não mergulha na fé, porque ainda quer manter o controle da própria jornada. E isso está matando a alma, devagar. Quantas vezes você já sentiu Deus te chamando para algo mais, para confiar, para se entregar, para abandonar aquilo que te prende, para largar o volante da sua vida e deixar Ele guiar?
mas você hesitou, racionalizou, adiou, disfarçou com frases como: agora não é o momento. Preciso de estabilidade primeiro. Talvez depois, quando tudo estiver mais calmo. Mas esse depois nunca chega. Porque quem vive para salvar a própria vida sempre encontra uma nova desculpa para não se entregar. E é aí que mora o perigo. Autossabotagem disfarçada de sabedoria. Você acha que está se protegendo, mas está se paralisando. Você acha que está evitando riscos, mas está recusando milagres. Você acha que está sendo prudente, mas está rejeitando o chamado. E o mais triste é que muita gente só percebe isso quando já perdeu o que mais importava. Perdeu a conexão com Deus, perdeu o propósito, perdeu a paz, perdeu a leveza. Perdeu a própria vida enquanto tentava protegê-la. Jesus sabia disso e por isso não romantizou. Ele olhou nos olhos dos discípulos e disse: quem quiser salvar, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa é a chave. Não se trata de perder por perder. É perder por Ele. É abrir mão para se alinhar. É soltar para ser guiado. É morrer para nascer de novo. E isso começa no cotidiano. Começa quando você diz: Senhor, eu abro mão do meu plano para viver o teu. Eu abro mão do meu orgulho para me reconciliar. Eu abro mão do meu medo para te obedecer. Parece pequeno, mas cada renúncia sincera é um passo rumo à vida verdadeira. Então olha para a sua vida hoje e responda com honestidade. Você está vivendo para se proteger ou para se entregar? Para manter o controle ou para viver pela fé? Para agradar o seu ego ou para obedecer ao Rei? Porque quanto mais você tenta salvar, mais se distancia da única coisa que realmente vale a pena: viver para Cristo. A frase de Jesus: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, não é isolada. Ela está presente em todos os evangelhos. Repetida com pequenas variações em Mateus, Marcos, Lucas e até João em outros termos. Por quê? Porque esse é um dos pilares do reino de Deus, um dos princípios espirituais mais importantes e mais ignorados. Jesus disse isso logo após uma conversa marcante com seus discípulos. Ele acabara de anunciar pela primeira vez que seria rejeitado pelos anciãos, sofreria, seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro, com boas intenções humanas, tenta impedir: Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus responde com firmeza: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Logo depois, ele vira para os discípulos e para todos nós e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Mateus 16, 24, 25. Ou seja, o contexto desse ensinamento é renúncia, entrega, morte de si. Jesus está dizendo: me seguir não é sobre se preservar, é sobre se entregar. Na lógica do mundo, a vida é algo a ser protegido, mantido, defendido. Na lógica do reino, a vida só floresce quando é colocada no altar. E por que Jesus fala isso? Porque ele sabe que o maior inimigo da vida plena é o ego. O ego quer segurança, quer reconhecimento, quer aprovação, quer conforto, quer controle. Mas Jesus quer verdade, obediência, fé, dependência. O ego quer dominar. O reino exige rendimento. Por isso, enquanto o mundo diz: seja dono da sua própria história, Jesus diz: entregue sua história nas mãos do Pai. Enquanto o mundo diz: faça o que te faz feliz, Jesus diz: negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Enquanto o mundo diz: corra atrás dos seus sonhos, Jesus diz: busque primeiro o reino. E aí está o paradoxo. Quem vive para si, morre espiritualmente. Quem morre para si, vive eternamente. Paulo entendeu isso quando escreveu: já não sou eu quem vivo,
mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele também disse: considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Esse é o DNA do reino. Essa é a lógica invertida do Evangelho. Não é sobre ter mais, é sobre ser menos. Não é sobre manter tudo, é sobre entregar tudo. Não é sobre subir, é sobre descer. Porque no reino, o maior é o que serve. O vencedor é o que morre. O salvo é o que se rende. E por que isso funciona? Porque só quando você entrega a sua vida é que Deus pode, de fato, assumir o controle. Enquanto você estiver agarrado ao volante, Deus não vai disputar com você. Ele é pai, não sequestrador. Ele chama, mas só guia quem solta. E isso vale para tudo. Para a sua carreira, você está tentando salvar o seu nome ou vivendo para glorificar o nome dele? Para os seus relacionamentos, você está tentando salvar sua imagem ou está disposto a amar mesmo que doa? Para os seus planos, você está tentando salvar o seu controle ou está pronto para confiar, mesmo sem ver? A fé verdadeira começa quando a gente perde o controle com propósito. Quando a gente diz: Senhor, eu prefiro perder tudo do que viver longe da tua vontade. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles deixaram redes, barcos, família, profissão, dinheiro para seguir alguém que não prometeu segurança, mas prometeu salvação. E a recompensa? Todos morreram com honra, mas viveram eternamente, porque encontraram algo maior do que a própria vida, a vontade de Deus. Hoje essa escolha ainda está diante de você. E ela não acontece uma vez só, ela é diária. Todos os dias você pode tentar salvar sua vida, ou pode perdê-la, por amor a Jesus. Todos os dias você pode escolher a autoproteção, ou a obediência. Todos os dias você pode viver pelo seu plano, ou morrer para o seu plano e viver o dele. E sabe o mais lindo? É que Jesus não exige nada que ele mesmo não tenha feito. Ele foi o primeiro a perder tudo. Abriu mão do céu, da glória, da segurança, da vida, para que você pudesse viver. E agora ele olha nos teus olhos e pergunta: você também está disposto a perder a sua vida por amor a mim? Essa não é uma pergunta simbólica, é o início de uma nova vida. Se você disser sim, vai doer, vai custar. Mas no fim, vai valer mais do que tudo. Perder dói. Essa é a verdade que ninguém gosta de ouvir. Perder significa abrir mão, soltar, deixar ir, desistir de um plano, renunciar a um apego, romper com uma versão de si mesmo. E o ego odeia isso, porque o ego quer segurança, quer controle, quer manter o que conquistou, mesmo que isso esteja te destruindo por dentro. Mas sabe o que dói ainda mais do que perder? Segurar o que te afasta de Deus. Tem gente que está carregando um fardo que Deus nunca pediu, tentando manter uma imagem que Deus nunca exigiu, sustentando uma vida que parece forte, mas que está prestes a desmoronar. E quando Jesus diz: quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ele não está falando de uma perda vazia, ele está falando de troca. Você não perde para ficar sem nada, você perde para encontrar algo que nunca teria de outro jeito. A vida que só nasce depois da morte do ego. E essa vida é leve. Sabe o que acontece quando você solta o controle? Você respira, você descansa, você para de viver como se tudo dependesse de você. Você começa a ouvir a voz de Deus com clareza. Você percebe que, no fundo, não perdeu nada. Você se livrou do que te impedia de viver. É como alguém que estava se afogando, tentando segurar uma pedra de ouro. Achava que soltar era fracassar. Mas quando finalmente abre a mão, volta à superfície. Respira. Vive. A vida com Deus começa depois da entrega, depois da perda, depois do não aguento mais, depois do seja feita a tua vontade e não a minha. E sabe o que mais? O controle que você tanto protege nunca te deu paz. Você planejou, você se defendeu, você resistiu, mas no fundo sempre teve medo, medo de dar errado,
medo de perder tudo, medo de não ser amado, medo de ser esquecido, medo de não ter o suficiente. Aí vem Jesus e diz: entrega, confia, perde, deixa eu cuidar. E quando você finalmente obedece, quando se rende de verdade, descobre algo que não tem preço: liberdade. A liberdade de não precisar parecer forte o tempo todo, de não precisar saber todas as respostas, de não depender da aprovação dos outros, de não correr atrás de tudo sozinho, de não carregar o mundo nas costas. A liberdade de ser guiado, de ser cuidado, de ser amado, mesmo quando não está performando. Essa é a vida que você encontra quando perde a que estava tentando salvar. Jesus não está te chamando para um abismo. Ele está te chamando para sair do abismo onde você está e nem percebeu. A vida que você tanto tenta controlar é pequena demais perto da que Ele preparou para você. Mas essa nova vida só começa quando você diz: eu desisto de me salvar, eu aceito ser salvo. Porque sim, você pode passar a vida inteira tentando vencer por conta própria, ou pode finalmente perder, e ao perder, ser encontrado. Foi assim com os discípulos. Eles deixaram tudo, mas viveram tudo. Eles morreram por fora. Mas encontraram uma vida que o mundo nunca poderia dar. Foi assim com Paulo. Ele tinha títulos, prestígio, poder. Mas quando encontrou Jesus, disse: tudo isso considero como esterco, comparado ao valor de conhecê-lo. E pode ser assim com você. Hoje, talvez você esteja no seu limite, cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de parecer forte, cansado de segurar tudo. Jesus está dizendo: você não precisa mais carregar isso. Pode soltar, pode perder, pode confiar. E talvez esse seja o passo mais difícil da sua vida, mas também será o mais transformador, porque quando você perde tudo por amor a Ele, é ali que tudo de verdade começa. Você começa a enxergar diferente, a orar diferente, a caminhar com mais leveza, a amar sem medo, a viver sem peso, a paz que vem depois da entrega. Não tem comparação, porque ela não vem de circunstâncias externas. Ela vem de uma alma que não precisa mais lutar contra Deus. Você não foi criado para controlar tudo. Foi criado para confiar. E confiar é perder o controle com propósito. É dizer, mesmo que pareça loucura, mesmo que doa, mesmo que o mundo diga que estou fracassando, eu prefiro perder agora para viver eternamente com Cristo. E quando você faz isso, quando a sua vida morre no altar, você descobre o que é vida de verdade, não a que impressiona os outros, mas a que é vivida diante de Deus, com verdade, leveza, liberdade e paz. Chegou o momento da decisão, porque essa não é apenas uma frase bonita de Jesus, é um chamado radical, uma divisão clara entre quem quer seguir de verdade e quem só quer parecer seguidor. Jesus está te dizendo: se você quiser me seguir, vai ter que perder. Perder a própria vontade, perder o controle, perder os planos que não foram entregues, perder as máscaras, perder os argumentos e talvez perder até o que te dava segurança, para finalmente conhecer o que é viver com propósito eterno. Mas aqui está a verdade mais libertadora. Tudo que você perde por amor a Cristo volta transformado. Você perde o orgulho e recebe paz, perde o controle e recebe direção, perde a imagem e ganha identidade, perde o medo e vive por fé, perde a antiga vida e encontra a verdadeira. O mundo vai dizer que você enlouqueceu, que você desistiu, que você perdeu, mas no céu vai estar registrado: esse filho escolheu viver. Então agora, onde quer que você esteja, a pergunta precisa ser feita: você está pronto para perder, para viver? Você está disposto a soltar as rédeas, a abrir mão do que te prende, a parar de lutar com Deus e começar a caminhar com Ele? Não precisa de espetáculo, só de sinceridade. Talvez seja a hora de orar como nunca antes. Senhor, eu perco a minha vida por amor a Ti.
Eu solto, eu entrego, eu me rendo. Não quero mais parecer vivo e estar morrendo por dentro. Quero perder o que me afasta e viver o que me aproxima de ti. Essa oração pode mudar tudo, porque quando a vida morre no altar, Deus a ressuscita com propósito. A decisão agora é sua. Se essa palavra te confrontou, é porque Jesus ainda está te chamando para perder o controle, para soltar o ego, para parar de sobreviver e começar a viver. Se inscreve agora no canal, deixa seu like se essa mensagem falou com você e comenta aqui embaixo, com coragem e verdade. Eu abro mão da minha vida por amor a Cristo. Essa não é só uma frase, é uma entrega, é uma semente. Você achou difícil perder o controle? Agora Jesus vai dizer algo ainda mais radical. Amai os vossos inimigos. Não é apenas sobre tolerar, é sobre amar quem te feriu, perdoar quem não merece, orar por quem te machucou. No próximo vídeo, vamos mergulhar nessa fala que desmonta o orgulho, quebra o espírito de vingança e expõe o quanto ainda somos dominados por sentimentos que Cristo veio libertar. Se hoje você entendeu o que é perder a própria vida por amor a Ele, prepare-se, porque amar quem te odeia pode ser a maior cruz que você já precisou carregar, e talvez a mais libertadora de todas.